Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Solidity aqui no canal. Hoje a gente vai estar criando um token ERC20 do completo zero. Eu vou ler com vocês a documentação, a proposta de um token ERC20 e em seguida a gente vai estar fazendo o código. A gente vai ler passo a passo a documentação de como deve ser um token ERC20 e a gente vai estar criando ele junto. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar no link que está na descrição, que é do site oficial do Ethereum, que é onde define o ERC20 Token Standard. Um token ERC20 nada mais é do que um smart contract que possui determinadas funções. A gente espera, por exemplo, que um token ERC20 tenha a função chamada name, que logicamente vai retornar o nome desse token. Então, pessoal, vamos começar. Para esse vídeo, para essa série de vídeos, né, porque eu acho que vai ser 2 vídeos, eu vou estar utilizando o Hard Hat. Então, vamos entrar aí no site do Hard Hat para olhar como que faz para usar ele. Aqui a gente vai clicar em Get Started e ele vai dizer o que a gente precisa. A gente vai utilizar o npm para instalar aqui o Hard Hat no nosso projeto. A gente precisa primeiramente iniciar um projeto, né? Então, vamos lá. Eu criei aqui na minha área de trabalho uma pasta. Vou abrir com o VS Code. E aqui no terminal do VS Code, eu vou estar escrevendo aqui o comando que o Hard Hat pediu aqui para a gente instalar, né? Que é o npm install savedev hard hat. Eu não vou estar utilizando o npm, eu vou estar utilizando aqui o yarn, então é só usar esse comando aqui. Só que antes da gente dar esse comando, a gente tem que iniciar um projeto Node.js. Como eu estou utilizando o yarn, o comando é yarn init -y. Se você estiver utilizando o npm, aí é npm init -y. Vamos aguardar um pouco. Pronto, agora eu posso sim colar o comando ali do Hard Hat. Está instalando ele aqui. Enquanto ele instala, vamos ver aqui o que vai precisar. Após a gente fazer isso, a gente vai usar o npx para executar esse comando aqui. Então vamos esperar ele instalar. E tá quase. Falta um pacote só. Bem, enquanto ele está fazendo a instalação, já vou adiantar aqui para vocês. O Hard Hat ele é bem melhor que o Truffle em vários aspectos. Primeiramente porque ele tem suporte a TypeScript nativo e tem várias funções ali que ajudam a gente a fazer o deploy do nosso smart contract de maneira muito mais fácil. Eu utilizava o Truffle anteriormente, nos vídeos anteriores eu utilizei o Truffle, mas agora a gente vai estar sempre utilizando o Hard Hat aqui no canal. Aqui dentro da pasta do ERC20 Token Standard, ele também leva a gente para uma outra página. Aqui nesse link aqui, ó, From EIP20. Primeiramente, o que significa a sigla ERC20? Significa Ethereum, né? Vamos falar em inglês aqui, Ethereum Request for Comments. Que na tradução fica uma tradução meio zoada, mas está querendo dizer como que fala? Requisição de comentários, alguma coisa assim. Mas essa tradução não significa nada. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui pro RC20 é que ele está ditando alguns padrões que a gente deve seguir. Em várias coisas aí da programação, em várias áreas da programação, a gente tem vários RFCs, que são os Requests for Comments. E aqui no Ethereum a gente tem o ERC, que é Ethereum Request for Comment, que basicamente só vai definir alguns padrões para a gente seguir nos nossos códigos. E aí tem ERC para várias coisas, não só para tokens, mas tem para NFT, tem para tipo de smart contract para pegar empréstimo. Inúmeros smart contracts vão ter os seus próprios ERCs aí, né? Já terminou aqui, então vamos executar aquele comando que é o npx hard hat. Esse comando aqui ele vai perguntar agora para a gente como a gente quer fazer o nosso projeto. Eu vou estar criando aqui um projeto TypeScript. Então é só usar a seta aqui do teclado. Vem aqui em TypeScript. Aperto o Enter novamente. Enter de novo. Enter mais uma vez. Beleza, ele já vai criar a estrutura do nosso projeto. E a gente já vai poder estar iniciando o código do nosso Smart Contract. A gente entra aqui na pasta Contracts. Vamos estar criando um arquivo novo.
E esse arquivo vai ser o do nosso token. Eu vou estar dando o nome para ele de rc20.sol e vamos iniciar aqui. Nas outras aulas aí do canal eu falava para vocês baixarem a extensão de Solidity do Juan Blanco. Mas, como a gente está usando o Hard Hat, ele também tem uma extensão própria dele. E eu recomendo muito vocês abaixarem ela, que quando você escreve aqui nas extensões do Visual Studio Code, você tem aqui a opção Solidity, que é desse capacete amarelo, que é da fundação que é responsável pelo Hard Hat, que é a Nomic Foundation. Eu recomendo bastante para você estar utilizando essa extensão no lugar da do Juan Blanco. Ela é uma extensão mais nova, tem somente 36 mil downloads, mas ela é melhor do que a do Juan Blanco, que tem quase 1 milhão de downloads. Eu até excluí ela aqui do VS Code e deixei somente a Solidity do Nomic Foundation, né? Já tenho ela instalada, recomendo vocês instalarem, mas dá para sobreviver sem ela também. E vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está escrevendo nosso smart contract é definir a licença dele. E para escrever a licença, a gente começa a escrever SPDX. Deixa eu ver aqui. Ele não está completando. Mas deixa eu ver se license. Aqui, ó. Escrever license. Aperto Tab. Ele já sugere deixar a do MIT. Eu vou deixar essa mesmo. E agora a gente vai precisar escrever a versão do Solidity que a gente quer utilizar. Deixa eu ver qual que é o comando aqui. Solidity. Não. Pragma. O comando é Pragma. A gente dá um tab aqui agora. Ele vai repetir aqui pra gente a linha aqui de licença, mas é só apagar isso. E a gente define qual que é a versão que a gente vai utilizar aqui. Eu vou estar utilizando a 8.0. Ah, não existe a 8, né? Na verdade é 0.8.0. Que eu acho que é até a versão que já vem aqui. Não, a versão que vem aqui é a 8.9. Nesse outro contrato. Aí vamos estar utilizando então a 0.8.0. Isso aqui não importa muito porque as coisas que a gente vai utilizar aqui já existem há bastante tempo nas versões mais antigas do Solidity. Em seguida a gente já vai estar criando aqui o nosso contrato. Vamos utilizar esse code snippet aqui. E no nome do contrato vai ser ERC20. Beleza, aqui ele já cria para a gente um construtor. No momento a gente não vai utilizar ele. Vamos começar com as funções básicas do contrato. Funções não, as variáveis. A gente vai precisar primeiro de uma variável para guardar os saldos do contrato. E depois de uma variável para guardar quanto de moeda você permitiu que outra pessoa gaste da sua conta. Vamos ver aqui na documentação desse ERC quais que são os métodos que ele precisa. Aí a gente vai vir aqui no transfer, no approve. Daí a gente tem que ver aqui, ó, allow spender to withdraw for your account multiple times com value. Deixa eu ver aqui. Ele não está especificando, mas o que vai ser necessário aqui? A gente vai precisar criar, primeiramente, um mapping. A gente vai criar um mapping que ele vai ter o address e o int 256. Esse aqui vai ser os balances desse contrato. Então, balances. A gente também vai precisar de um outro mapping. Esse mapping vai guardar o endereço de uma carteira. E, como resultado aqui, ele vai guardar também um outro mapping. Que aí, sim, esse mapping vai ter a carteira... A carteira não. Esse mapping aqui vai ter o endereço que está podendo gastar de alguma conta e a quantidade de tokens que ele pode gastar dessa determinada conta. E aqui o nome a gente vai dar de allowance. Deixa eu só confirmar aqui como que escreve isso. Deixa eu ver se tem aqui o nome. Allowance aqui. Beleza. Então aqui com o underline ali no começo. E é isso. Agora, pessoal, a gente tem duas variáveis aqui, né? Como isso aqui parece mais uma classe, né? O Solidity parece muito ser orientado a objeto. A gente vai ter os métodos do contrato e a gente vai ter as propriedades. Isso aqui, então, são duas propriedades. A propriedade underline balance e a propriedade underline allowance. Que a allowance significa assim, ó. O meu endereço... Aí, dentro do meu endereço, eu tenho uma lista de endereços.
e na frente de cada endereço desses tem a quantidade que esses caras podem gastar do meu saldo. Sabendo disso, vamos dar continuidade aqui e vamos ver qual é a primeira função, né, o primeiro método que a gente tem que criar aqui no nosso smart contract. Bem, a função mais simples aqui, né, o método mais simples que a gente vai utilizar aqui no início é a função para pegar o nome desse nosso token. Então vamos lá. Vamos começar a escrever aqui function. Ele já vem aqui name. Essa função function, ela é somente view. Significa que ele não vai alterar nenhum estado da blockchain. E ele vai dar returns. Ele vai retornar uma string que está salva na memória. E aqui é basicamente a gente retornar o nome desse nosso token, né? Então, return, sei lá, tutorial. Só um exemplo. Aqui você deveria colocar o nome do seu token mesmo, né? Vamos ver aqui se eu coloquei da forma correta. Ele ainda falou que a gente precisa colocar o tipo public. Significa que outros contratos que utilizarem esse contrato aqui vão conseguir ler essa informação. Não, outros contratos não. O próprio código desse contrato vai conseguir ler essa informação. E pessoas também fora da blockchain, outros contratos, né, terceiros, vão também conseguir pegar o endereço desse token e acessar ali o nome, né, a variável nome. Então vamos estar colocando aqui public view, que é o tipo dessa função. Ela é do tipo public, né, ela pode ser acessada por qualquer pessoa e qualquer smart contract, incluindo esse próprio smart contract. E ela é do tipo view, porque ela não altera o estado do contrato. Ele não vai utilizar a guess também para chamar essa função. Então ele vai retornar somente aqui o tutorial. Vamos ver aqui agora a próxima função. A próxima função é para retornar o symbol do nosso token. Então vamos lá. Vamos copiar essa função aqui de cima e pegar o símbolo. E nesse símbolo, normalmente costuma ser de 3 a 4 letras, algo bem curto mesmo para ficar fácil de você ver lá na sua corretora descentralizada ou corretora centralizada. Nesse símbolo aqui do nosso token eu vou dar de TTL, tutorial. E ele é basicamente a mesma função anterior, só muda que ele vai retornar uma coisa diferente, uma informação diferente. Aqui é interessante eu dizer para vocês que aqui nessa documentação, ele fala que essas duas funções aqui, elas são opcionais. Ou seja, não é todo contrato RC20 que vai ter essas funções. Você não vai conseguir saber o nome de um token ou o seu símbolo. Isso aqui é opcional. Eu estou colocando aqui para seguir a documentação, para ficar do jeito aí mais atualizado para vocês que estão acompanhando. Outra função que ele espera que a gente tenha aqui é uma função que vai retornar os decimais desse nosso token, as casas decimais que esse nosso token possui. Então, vamos estar criando essa função. É o nome decimals, né? Então, vamos lá. Function decimals. Ela vai retornar um int. O int 256. Ela é do tipo public e view também, porque ela não altera o estado. E a gente vai definir aqui que o nosso smart contract, né, esse nosso token ERC20, ele vai ter 18 casas decimais. Normalmente todos os tokens não, né, mas só a parte do normalmente. Normalmente os tokens ERC20 sempre tem 18 casas decimais. Tem algum outro token ali que ele vai ter 6, 4 casas decimais, mas normalmente a gente sempre escolhe a informação aqui, né, o número 18. Isso é porque o Ethereum, né, ele também possui 18 casas decimais. Então, finalizamos aqui as 3 funções de somente visualização. Vamos passar agora para a função que interessa aqui, que é mais legal, né? Que vai começar realmente a escrever e ler coisas dentro do smart contract. Temos aqui a função total supply para verificar a quantidade total do supply do nosso token. Então, vamos criar essa função aqui também, ó. Function total supply. Escrevi da maneira correta. Ele vai retornar um int 256 também. E ele também é do tipo public e view. Essa função aqui, né, ela é especial porque ela vai precisar saber de uma outra variável que a gente não colocou aqui. Então vamos criar essa variável. O int
256 underline supply. Total supply, né? Não, só supply mesmo. Não, vamos botar total supply, vai ficar correto. Com o underline aqui na frente, pra gente conseguir chamar ele aqui embaixo. Não precisa do underline, você poderia colocar diretamente total supply e também não precisaria dessa função, porque conforme como a gente está criando isso daqui, qualquer pessoa na blockchain consegue ler isso daqui. A gente não está dizendo que ele é um private, por exemplo, assim, ó, private, private. A gente não está dizendo que eles são métodos privados. Então, qualquer pessoa consegue acessar esse mapping, esse outro mapping, e consegue também ver essa variável aqui. Ele é público, né? Qualquer pessoa consegue ver, mas qualquer pessoa não consegue alterar. Ele só vai conseguir visualizar. Vamos voltar aqui para o nosso total supply. Vamos deixar o underline mesmo para diferenciar essas duas funções. As variáveis e o método que teria o mesmo nome, né? Iria dar problema. Então a gente coloca o underline ali para diferenciar um do outro. E aqui eu vou estar retornando o total supply do nosso token, que é esse daqui. É interessante eu te dizer também que conforme a gente vai criando variáveis no Solidity, elas possuem alguns valores padrões. Por exemplo, a int256, o valor padrão dessa variável total supply vai ser 0. Então a gente nem precisa dizer que essa variável já tem 0. O próprio Solidity já vai mostrar 0 para a gente se a gente pegar ela aqui agora. Vamos passar para a próxima função, que essa é agora a de verificar o balance. Então vamos lá. Essa função se chama balance off. Vamos criar ela aqui, balance off. Ela espera receber um address. E o nome dessa variável de address aqui é o dono, né? A gente quer saber aqui agora o saldo desse usuário. E ele vai retornar também um int 256. Para fazer essa função aqui é muito simples, a gente simplesmente tem que pegar esse balance e verificar aqui o owner. Então é só dar um return balance underline owner. E pronto, essa função aqui também já está pronta. Agora ela consegue verificar o saldo de algum usuário. E o mapping, ele também tem valores padrões. Por exemplo aqui, como a gente acabou de criar esse token, esse usuário aqui ele ainda não tem moeda nenhuma. Mas, como aqui no mapping tem valores default, né, valores padrões, ele vai pegar aqui o valor padrão do int256 e retornar nessa função. Então, se eu executasse isso aqui agora, ele iria retornar 0 para mim. Vamos para a próxima função. A próxima função vai ser o transfer. Essa função ela altera o estado do nosso projeto aqui, né, do nosso contrato. Eu até tinha esquecido aqui de colocar o public e o view nesse balance off. E agora essa função de transfer, ela vai alterar o estado. Então ela não é mais view, ó. Vocês podem ver aqui que está sem o view. Então vamos estar criando essa função aqui também. O nome dela é transfer. Ela vai retornar... pera aí. Transfer. Ela espera receber o destino, né? O address underline to e o valor. Então vamos lá. Address underline to e o valor que a gente quer fazer a transferência, né? Que vai ser amount. E ela é public somente, porque ela não é mais view, né? Ela altera o estado aqui desse nosso smart contract. E ela vai retornar, ela precisa retornar o que? Ela precisa retornar um booleano de sucesso. Então, tudo certo. Como a gente vai fazer agora para fazer essa transferência? Muito simples. A gente vai pegar aqui o balance. A primeira coisa, a gente vai usar um require aqui, né? Para saber se esse usuário, se essa conta aqui do usuário tem saldo. Então, a gente vai verificar. O msg.sender. Esse msg.sender, se você já acompanhou os vídeos aí, você já sabe o que é. Mas, explicando aqui, o msg.sender é a conta que está chamando essa função. Pode ser um smart contract ou pode ser você. Se for você, vai ser o seu endereço. Se for um smart contract, vai ser o endereço do smart contract que está chamando essa função. Então, aqui eu estou verificando essa função require. Ela vai dar um erro se ele não atingir o que a gente espera ali dentro, né? Essa comparação aqui dentro que a gente vai fazer agora tem que ser verdadeira. Se não for, ele vai retornar o erro, que é
no balance, né? Um erro genérico. E aqui a gente precisa que esse balances do msg.sender seja maior ou igual ao saldo que esse usuário quer transferir aqui, né? Então, veja bem, eu estou verificando ali nos saldos se esse usuário que está enviando a transação tem a quantidade que ele está querendo enviar. Se ele tem a maior quantidade ou a quantidade igual que ele quer enviar. Caso contrário, o Smart Contract vai dar esse erro aqui para ele, no balance. E aqui agora é só a gente fazer as alterações no estado. A gente vai pegar aqui o balance e vai dar um menos igual aqui nele para diminuir a quantidade que ele está tentando enviar. E a gente vai enviar pro destino, né? Pro underline to a quantidade que ele está querendo enviar. Vocês podem ver aqui como é feita uma transferência de tokens ERC20. Tá faltando aqui fazer uma emissão de um evento, né? Emit event transfer. E a gente vai estar criando esse evento aqui agora. Para que servem os eventos? Serve para a gente conseguir ir lá no explorador de blocos, a gente criar um script Node.js, script Python, ou qualquer coisa para ficar observando o smart contract e saber quando determinadas coisas acontecerem. Por exemplo, a gente poderia ficar observando esse nosso contrato aqui e em determinado momento, quando um evento fosse disparado, a gente executar alguma ação no nosso servidor, por exemplo. E para isso que servem os eventos. Sem os eventos a gente não tem como ficar observando o smart contract. Então vamos estar criando um event. Esse evento vai ser de transfer. Ele vai ter um parâmetro que é indexed, do tipo indexed, address to, que é a conta que ele está enviando essa transferência, e ele é do tipo index também, int 256 amount. Quantas moedas estão sendo transferidas, né? Quantas unidades desse nosso token estão sendo transferidas. Tá numa cor diferente aqui, não sei se tá correto, mas vamos deixar assim por enquanto. Ah, não é index, é indexed. Por isso que tava na cor errada. E tá meio esquisito aqui ainda. Deixa eu só conferir aqui na documentação. Address, o address tem que vir antes do indexed. O tipo do parâmetro tem que vir antes do indexed. Então agora está correto. A gente criou um evento de transferência. Esse evento vai ser disparado toda vez que a gente transferir. Então, para a gente disparar ele, a gente tem que agora chamar aqui embaixo o emit transfer, passar aqui a conta que a gente fez a transferência e o underline amount. Você pode ver aqui que essa função ela é muito simples, ela simplesmente verifica se quem está enviando realmente tem essa quantidade de tokens, depois ela subtrai aqui dessa pessoa que está enviando a quantidade de tokens e adiciona na conta do usuário, adiciona, né, tem que ser o mais igual, a quantidade de tokens que estava ali na conta de quem está enviando, né. Agora, pessoal, a gente tem que criar uma outra função que é a transfer from. Vou mostrar aqui para vocês na documentação como que é essa função. A gente tem aqui a transfer from. Essa função transfer from, ela simplesmente vai fazer com que você dê permissão para um outro usuário. Você vai ter que dar essa permissão antes, utilizando a função approve. E aí, esse outro usuário vai utilizar a função transfer from para conseguir transferir dinheiro que estão na sua carteira para outra pessoa. Mas calma aí que não é tão bizarro assim como você deve ter pensado agora, né? É um pouco diferente. A função se chama transfer from. Ela recebe 3 parâmetros agora, que é o from, que é o usuário que realmente tem os tokens, o endereço que a gente quer enviar os tokens e o value, que na verdade eu estou chamando de amount. Eu vou até mudar para ficar igual tá na documentação, né? Vamos colocar tudo value para ficar igual tá lá na documentação. Aqui também value. Beleza, vamos lá começar a construir a nossa função de transfer from. Essa função de transfer from, como eu expliquei para vocês, ela precisa não é que ela precisa. Você dá permissão para um outro usuário gastar
quantidade X de tokens. E aí esse outro usuário vai chamar essa função transfer from, vai passar ali o seu endereço no from, vai passar o to, o endereço onde ele quer enviar esses tokens, e o value, a quantidade de tokens que ele quer enviar. Essa função, por sua vez, ela tem que verificar se a conta do from ali possui essa quantidade de tokens, e tem que verificar também se essa pessoa, se o msg.sender tem a permissão para enviar essa quantidade de tokens de outra carteira de outro usuário. Então vamos estar fazendo essa verificação aqui agora. A primeira coisa que a gente tem que mudar aqui no nosso require, vou até comentar isso aqui para não atrapalhar a gente tem que verificar primeiro aqui no allowance, que é a quantidade de tokens que esse usuário pode mover. A gente tem que verificar se aqui no from, se a quantidade, né, se a carteira originária existe a permissão para ele transferir essas moedas. Então ali eu comparo o primeiro from, depois passo o msg.sender, ou seja, eu estou entrando ali nas informações da carteira original, depois eu estou indo lá na informação de quem está enviando essa transação para verificar se ele pode transferir essa quantidade, se esse usuário deu essa permissão para ele. Deixa eu entrar aqui no meu canal para mostrar para vocês o vídeo lá. Opa, escrevi errado aqui. O vídeo que eu explico o que é um token RC20. O vídeo é esse aqui. Nesse vídeo eu explico como que é a variável allowance. Olha como que é a variável allowance. A gente tem lá o usuário principal, pode ser eu, e a gente depois tem as carteiras que são permitidas executar alguma ação na nossa carteira. E aí nesse exemplo eu coloquei que tem o Vitor e tem o Israel. E aqui eu coloquei na frente quanto que cada um pode mover aqui do meu saldo. O Vitor pode mover 2 e o Israel pode mover 3. Se você quiser aprender melhor sobre isso aí, entra no meu canal e vê esse vídeo, ó, explicando o contrato de um token ERC20. Porque aqui nessa aula eu espero que você já saiba o que é isso, né? E como ele funciona. Então vamos continuar aqui. Eu verifico se lá na minha carteira, esse usuário que está tentando enviar tem essa quantidade. Se não tiver, eu vou dar o erro de allowance, né? No allowance. E eu também tenho que verificar se a carteira originária ela tem esse saldo. Então agora eu olho lá no balance se a carteira tem esse saldo que o usuário está querendo transferir. E agora sim o erro é no balance. Então ele vai fazer essas duas verificações. Primeiro, se o usuário que está tentando transferir tem essa permissão para transferir essa quantidade de moedas. E depois, se passou dessa primeira verificação, ele vai verificar também se a carteira originária ela realmente tem essa quantidade de moedas. Se tiver, agora a gente precisa fazer as modificações aqui. A gente vai diminuir aqui da carteira from a quantidade de tokens. A gente vai acrescentar na carteira to a quantidade de tokens. E aqui agora também a gente tem que diminuir lá no allowance a quantidade de moedas, né, de tokens que esse usuário pode movimentar. Porque vamos supor assim, eu dei permissão para o Vitor mover 50 moedas minhas. Aí ele vai lá e move as 50 moedas. Agora ele tem 0 moedas para movimentar, que é exatamente isso aqui que a gente está fazendo. A gente não quer que o Vitor movimente mais, porque ele já usou as 50 moedas que a gente permitiu ele movimentar na minha carteira. Então é exatamente isso, ó. Eu estou indo lá no allowance, indo na carteira original, passando aqui o endereço aqui do Vitor, né, ou de quem estiver chamando essa função, e diminuindo a quantidade que ele pode chamar. E lá no balance da carteira original, eu estou diminuindo a quantidade de tokens que ele tem, e estou acrescentando na carteira destino a quantidade de tokens aqui que quem chamou essa função está tentando transferir. E no final, eu emito aqui eu emito o evento de transferência com a quantidade de moedas que foram transferidas. Beleza? Eu esqueci de uma coisa. Como a gente está dizendo que essas funções precisam retornar uma variável do tipo booleana, a gente tem que retornar true aqui no final. Ó. Então, é return true nesse daqui e return true nesse daqui também. As duas funções mais difíceis a gente já fez. Agora a gente precisa criar as funções que sobraram, que é a função de approve e a função de allowance, né? Então, vamos
criar aqui a função de approve. A função de approve, ela precisa receber duas variáveis. Uma é o endereço que a gente quer permitir movimentar na nossa carteira e depois o valor. Então vamos estar criando uma nova função aqui, function allow, como que é? É approve, né? Approve. Essa função approve, você já deve ter visto ela ou nem percebeu que você estava usando ela quando você vai lá na Uniswap ou na PancakeSwap ou qualquer outra corretora descentralizada. Você vai lá clicar para fazer um swap. Quando é a primeira vez que você está negociando aquela moeda, se você reparar na sua MetaMask, ele vai dizer assim, ó, approval to ou approval from, alguma coisa assim. Porque basicamente você tem que dar a primeira permissão para aquela DEX, para o contrato daquela DEX, utilizar a sua moeda. Então primeiro a DEX pede a permissão para utilizar a sua moeda, você dá a permissão, aí depois ela passa uma outra transação que é para fazer o swap de verdade. Então, basicamente lá você está chamando essa função approve para permitir que a DEX utilize o seu saldo. Aqui agora a gente colocou os dois parâmetros dessa função approve, né, desse método approve. Ele espera receber o spender, né, que é a carteira que você está querendo dar a permissão, e a quantidade que você quer dar a permissão para ele. A gente vai colocar aqui também que ele vai retornar o tipo bool. E essa também é uma função public. Beleza? Aqui agora no approve, ela é muito simples. A gente só precisa pegar aqui o MSG Sender, lá no allowance, pegar o MSG Sender como a carteira original e colocar na frente o spender e a quantidade de moedas. Então é basicamente isso aqui que eu vou escrever agora. Allowance msg.sender, aí na frente o underline spender, mais igual o underline value. E aqui no final a gente dá um return true, porque na documentação aqui ele fala para a gente retornar o tipo true. Uma outra coisa que essa função approve tem que fazer é emitir o evento de aproval. Vamos estar criando esse evento aqui então, né? Vamos subir lá no começo, junto com o evento de transfer. Vou estar simplesmente colando aqui o código que eu copiei daqui agora, porque esse evento é um evento extremamente simples. Ele basicamente recebe o owner, o spender e o value. Eu vou até alterar aqui a variável do primeiro evento para ficar igual tá na documentação. E beleza. Agora aqui no approve é só a gente emitir esse evento antes do return. Então dá um emit aproval. Ele espera receber ali o que mesmo? O owner, o spender e o value. Então o owner é quem está chamando essa função, é o msg.sender. O spender é o underline spender. E o value é o underline value. E pronto, aqui eu estou agora dando a aprovação para o spender utilizar da minha carteira determinado valor. E estou emitindo o evento para dizer para a blockchain, olha, tem esse evento aqui. Quando alguém quiser observar o contrato, tem esses eventos disponíveis. Isso aqui ajuda muito, principalmente se você estiver fazendo detecção de depósito em corretora, detecção de depósito em algum aplicativo, um caixa eletrônico, por exemplo. Você vai ficar observando o evento de transfer, ok? Tá faltando aqui agora a função que vai verificar a quantidade de moedas que a gente pode ainda mover de alguma carteira original. Ela é a função allowance. E ela espera receber o owner e o spender. Então vamos criar ela aqui agora, né? Função allowance. Ela espera receber o owner e o spender. E ela vai retornar um int 256. Ok, agora a gente vai estar criando aqui o código do allowance. O código do allowance, na verdade, ele só vai retornar a quantidade que um usuário pode mover de outra carteira. Então é só fazer isso aqui basicamente, ó. Pega a carteira original, né, a carteira do dono, passa o spender e retorna isso aqui direto. E basicamente esse é um contrato de um token ERC20. Eu acho que tá errado aqui eu retornar o nome aqui da variável, porque a gente não tem essa variável success, então vamos estar apagando ela aqui. Lá na documentação ele está escrito isso daqui, mas é porque tem como você retornar a variável sem você definir ela, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Então, como eu estou retornando só um true aqui, vamos dizer que o retorno dela é só bool,
assim como o retorno dessas outras aqui, dessas demais, é só o int 256. Vocês podem ver aqui, ó, o int 256. Então vamos estar tirando o success dessa, o success dessa aqui também. E ficou mais um aqui para trás, eu acho que não. Então basicamente é isso. Essa primeira parte do vídeo foi estar criando esse código aqui que vocês estão vendo. Isso aqui basicamente já é um token, se a gente quisesse fazer o deploy disso aqui já funcionaria. Eu acho, né? Só que para a gente ter certeza, a próxima aula a gente vai fazer os testes do nosso Smart Contract. Os testes utilizando aqui o Hard Hat que a gente instalou no início da aula. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte aqui da aula sobre um token ERC20. Eu espero também que se você não for inscrito, você se inscreva lá no meu canal, no canal que você está assistindo agora, né? Porque eu ainda não sou monetizado e eu tenho a meta aí de bater 10 mil inscritos até o final do ano. Então me ajude, esse tipo de conteúdo você dificilmente vai encontrar de forma gratuita aí na internet. Pelo contrário, tem muita gente querendo vender o curso e vender valores absurdos. Eu não, eu quero compartilhar o conhecimento de vocês. Em troca, só me segue aí, me segue no Instagram, meu Instagram é itxtoledo. Todas as redes sociais, na verdade, é itxtoledo, você me acha facilmente. Então te aguardo na próxima aula, a gente vai aprender sobre testes com Hard Hat e Solidity. E a gente também no final dela, vamos fazer o deploy desse nosso Smart Contract para a gente estar utilizando ali na nossa MetaMask que está aqui em cima. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula. Então até a próxima.